Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Lori, eu sou professora de Química e eu estou aqui para mais uma aula de Química Inorgânica, a minha playlist de Inorgânica, tá? Então, antes de mais nada, né, se você não me segue por aqui, pode dar o seu like no vídeo, se inscrever no meu canal, acionar o sininho, que todas as quartas-feiras à tarde temos aulas aqui. Também temos aulas ao vivo nas terça-feiras às 8 da noite. Então, tem muito conteúdo para vocês aqui. Com certeza ajuda muito e vocês vão conseguir se desenvolver melhor em química se me acompanhar aqui, ó. Tô vendendo meu peixe. Então, vamos lá, gente, olha. Hoje a gente vai falar de átomos e íons. Então, como que a gente vem construindo esse assunto? A gente viu propriedades dos materiais, então a gente entendeu o que são os materiais, como que os materiais funcionam, quais são as características deles. A gente entende que eles são substâncias únicas, que têm características próprias, independentes cada uma delas, não é? Tem o valor de densidade, sua dureza, enfim, seu estado físico conforme a temperatura. Tudo isso são características dos materiais. Então a gente foi entender o que são os materiais, que são constituídos por átomos, e a gente foi lá e vimos os modelos atômicos, que são o quê? Representações de algo que nós nunca vimos, né? Mas a gente representa a partir de experimentos, então a gente observa que ele tem um comportamento assim, então imaginamos que ele seja daquela maneira. E quando a gente foi construindo os átomos, modelos atômicos, a gente chegou até o modelo quântico. Mas à medida que a gente vai construindo esses modelos, a gente vai vendo algumas particularidades sendo adicionadas a eles. Então, por exemplo, o primeiro modelo atômico que a gente viu foi o modelo de Dalton, que é representado por uma bola de bilhar. Isso é maciço, indivisível. Já logo na sequência, a gente viu o modelo de Thomson, que acrescentou ali os elétrons. Depois do modelo de Thomson, a gente tem os modelos de Rutherford, que acrescentou a eletrosfera. E então Bohr veio e adicionou uma sistemática na eletrosfera. A gente sempre vai partir mais ou menos do modelo atômico de Bohr, tá? E tem outros modelos? Tem o modelo quântico, tem Summerfield, tudo foram incluindo informações conforme as observações. Mas a gente parte do modelo de Bohr, tá? Então o que acontece aqui? Então, nós sabemos agora que os átomos são constituídos de um núcleo, e nesse núcleo nós temos prótons e nêutrons, e uma eletrosfera onde estão localizados os elétrons. Beleza? Todo mundo acha que sabe disso. Já viu em algum momento um modelo desse? Vou pôr uma imagem aqui para você ver, tá? Também vou pôr o card aqui para vocês assistirem essa aula, caso vocês não se recordem. E aí, o que acontece? A gente viu lá o modelo, deu tudo certo. E aí, não é uma matéria? Matéria não tem massa? Como é que a gente faz para calcular essa massa, né? Então a gente descobriu que a massa do átomo está concentrada no núcleo. Então é a soma de prótons e nêutrons, certo? E a gente tem algumas variações entre os elementos químicos. Por exemplo, a quantidade de próton que tem dentro do núcleo é a mesma que tem dentro na eletrosfera. Pensa comigo, então se a quantidade de carga negativa for a mesma de carga positiva, as cargas vão se anular, ele vai estar com carga zero. A gente chama essa situação em estado fundamental do átomo. Então, o estado fundamental do átomo, o elétron tem a mesma quantidade de prótons, beleza? Só que isso não acontece sempre. A verdade é que os elétrons, eles podem ser acrescentados, eles podem ganhar elétrons, como podem perder elétrons. E quando isso acontece, a gente tem a formação de íons. É assim que a gente chama. Íons. Que são os íons? Os íons são átomos carregados eletricamente. Seja carregado positivamente, isso é, ele tem mais prótons do que elétrons, ou seja carregado negativamente, tem mais elétrons do que prótons. Beleza? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui um caminho para a gente chegar até isso. Então, a gente tem aqui ó, os átomos e os íons, né? Diminuir o tamanho. Aqui, as partículas são as partículas fundamentais. Então, o átomo é constituído de próton, de nêutron e de elétron. A carga do próton é de 1. A massa dele relativa é de 1. O quê? Unidades de massa atômica.
uma unidade daquela massa do átomo, tá? O nêutron também, e os elétrons não. Olha a massa do elétron. Ele é muito menor, ele é uma unidade de massa atômica dividido por 1836 aproximadamente, tá? É muito pequeno, então a massa do elétron não é considerada no cálculo. Então o átomo no estado fundamental, que foi o que eu comentei, é quando a quantidade de elétrons é a mesma de prótons, ok? Então prótons iguais a elétrons. Só que o que acontece? Acontece que a gente tem os íons formados. Então quando formam íons, veja bem, olha esse exemplo desse modelo aqui. Observa que a gente tem 2 elétrons, né, 1 e 2, e vários prótons. Os prótons são os rosinhas. Não, são os rosinhas. Então, a gente tem elétrons menor que prótons, que é igual a cátion. Então, observe na imagem. Então, quando a gente tem mais prótons do que elétrons, a gente tem os cátions. E quando a gente tem mais elétrons do que prótons, a gente tem os ânions. Então, aqui aparece para você uma novidade. Esses nomes. Então, os cátions são íons. Vamos lá. Íons são elementos carregados eletricamente. Tanto o ânion quanto o cátion são íons. Quando ele está carregado positivamente, isso é, ele tem mais prótons do que elétrons, então ele é um cátion. Quando ele tem mais elétrons do que prótons, então ele é um ânion, certo? São 2 nomes aí que representam a mesma coisa, basicamente. Peraí que eu apertei o botão aqui errado. E aí, vamos lá. Como que o elemento químico ele é representado? Ele é representado pelo número atômico. O número atômico é representado pela letra Z e é exatamente a quantidade de prótons. Então, ó, o número de prótons não muda, entende? Pensa assim, nós somos constituídos de DNAs únicos, não somos? Pensa que no caso do átomo, o DNA seria a quantidade de próton. Então, se você mudar a quantidade de próton, você muda o elemento químico. Então, isso nunca muda. Nunca. Nunca, a não ser em radioatividade. Mas não é o nosso caso aqui ainda. Então, ele nunca vai mudar. Então, quem que vai mudar? Os elétrons. Ou os elétrons saem ou eles entram. Se eles entram, ânion. Se eles saem, cátion. Exatamente isso. Parece o contrário, mas não é. O átomo é como se fosse o DNA dele, né? Então, o que é a massa atômica? A massa atômica é a soma, como eu mostrei lá atrás. O próton e o nêutron, eles possuem massa. O elétron, quase nada. Então, para a gente ver a massa do elemento químico, o que a gente faz? Prótons mais nêutrons. E aí, vamos agora a um outro conceito. Quando a gente pensa em átomo, a gente pensa no núcleo e na eletrosfera. Quando a gente pensa em elemento químico, a gente pensa em uma porção de átomos, tá? Então, a gente não tem só um átomo, a gente tem vários. Porque se você observar na sua tabela periódica, por exemplo, você vai reparar que a massa dos elementos químicos ali representados não é um valor, um valor inteiro. E deveria ser, porque a gente não tem meio próton e meio nêutron. A gente só tem unidades inteiras. Mas não é assim. Por quê? Porque a gente tem uma variação entre os elementos químicos deles mesmos. Todos os elementos químicos têm o mesmo número atômico, eles sofrem algumas variações. E essas variações que eles sofrem faz com que a massa, né, porque a massa do elemento químico seria a massa considerando aquele conjunto. E a massa fica quebrada, porque é considerada aquele conjunto. Que a gente chama isso de massa média ponderada dos elementos químicos, tá? Eu não vou falar exatamente disso hoje, mas se você quiser um vídeo só sobre massa média ponderada, pode comentar aí que eu faço. Então, o elemento químico é um conjunto de átomos. Então, eu vejo a massa do átomo pela soma de prótons e nêutrons, e eu vejo a massa dos elementos químicos pela massa média ponderada dos elementos químicos ali presentes. Por quê? Porque o número de massa deles sofre uma variação. Você vai entender por quê. E aí, por conta dessa massa média que a gente faz, a gente estuda também as coincidências atômicas. Gente, eu que dou esse nome, de
coincidências atômicas. Mas eu acho que faz muito sentido para mim. Então a gente identificou o elemento químico pelo número atômico, já descobrimos como faz para fazer a massa dele, que é a soma de prótons e nêutrons. Já descobrimos que os elementos químicos não é um átomo, e sim um conjunto de átomos. E agora a gente vai ver por que a gente usa a massa média ponderada e não a massa da soma de prótons e nêutrons para saber a massa. Porque é que você vê aí na tabela. É muito claro que sofre uma mudança. Então, o que são as coincidências químicas? Atômicas, não químicas. Elas são, entre os elementos químicos a gente tem algumas variações. Por exemplo, os isótopos. Os isótopos são os mais importantes. Isótopos são elementos químicos com o mesmo número atômico, isto é, mesmo elemento químico. Ai, aqui eu tô dentro de uma tabela, né? Deixa eu pôr pra fora. E eu representei aqui assim, ó. Tá vendo? Só que a massa é diferente e o número de nêutron também. Então, por exemplo, um elemento químico carbono, que tem número atômico igual a 6. Ele pode ter 6 nêutrons também, e aí 6 mais 6, a massa vai ser 12. Só que o mesmo elemento químico, ele pode ter 6 prótons sempre e pode ter 7 nêutrons. Então, a massa dele não vai ser 12, vai ser 13. Então, dentro daquele conjunto, existe uma quantidade específica que já é estudada. Antes dele ir para a tabela, isso já é estudado, entendeu? Todo mundo estuda, o elemento químico foi descoberto. Aí eles pegam aquele elemento químico e vão ver o que tem dentro dele, quais são as variações que eles têm. Eles vão pegar as quantidades, vão verificar quanto tem de cada isótopo dele, para depois fazer a massa, para assim ele ir para a tabela. Então, tudo isso já é estudado antes. Tu precisa saber, decorar? Não, você só precisa perceber que existe essa diferença e usar essa diferença nos exercícios, né? Em como que eles vão aparecer, compreender que aquilo existe. Outra coincidência química que a gente tem são os isóbaros. Quem são os isóbaros? Os isóbaros não são o mesmo elemento químico, olha aqui. Não é o mesmo elemento químico. Mas o número de massa é o mesmo. Então, eu posso ter, por exemplo, um nitrogênio, que tem uma massa, um número atômico de 7, com uma massa, com um número de nêutrons de 7 também, que vai dar 14, certo? E eu posso ter um carbono, que tem 6, número atômico, e 8 número de nêutrons, então ele vai ter 14 e 14. Ambos vão ter a mesma massa, só que são elementos químicos diferentes. Esses são os isóbaros. Então você sempre vai olhar as coincidências atômicas olhando 2 elementos, tá? Você nunca vai olhar individualmente. Um elemento químico, ele é isótopo, não dá pra saber. Só vai saber se ele tiver com o par dele, entendeu? O parzinho funciona. E os isótonos, que tem a mesma quantidade de nêutron. Então, aqui eu tenho que necessariamente fazer uma conta. Número atômico diferente, massa diferente, mas o número de nêutrons iguais. E os isoeletrônicos, que a única coisa que é igual é o número de elétrons. No isoeletrônico, normalmente a gente tem aqui, ó, íons, tá? São muito famosos, muito comuns também. O que é mais importante disso tudo são os isótopos. Os isótopos é o mais importante, tá bom? Então, assim, hoje é isso que eu queria apresentar para vocês. Do como que funcionam os elementos químicos, os átomos, toda essa diferença, essas coincidências químicas. Vamos fazer um exercício agora disso. Esse aqui é um exercício da Universidade Federal do Rio Grandense. A gente vai assinalar se verdadeiro ou falso, tá bom? As afirmações abaixo, referente a algumas propriedades dos átomos. Isótonos têm propriedades físicas iguais? Para eles terem propriedades físicas iguais, eles têm que ser o mesmo elemento químico. Os isótonos, olha aqui na tabela, não são o mesmo elemento químico. Tá vendo? Então, vamos responder essa questão aqui. É uma rio-grandense, né? Assinale se verdadeiro ou falso nas afirmações abaixo, referente a algumas propriedades dos átomos.
Isótonos têm propriedades físicas iguais? Para ter propriedades físicas iguais, eles têm que ser o mesmo elemento. Eles são o mesmo elemento? Não. Os isótonos, N de neutro, tem um número de nêutron igual, mas o número atômico é diferente. Então, eles não têm a mesma propriedade física. Os isóbaros têm a propriedade química igual? Então, isóbaros, o A aqui de massa, para eles terem propriedades químicas iguais, eles também precisam ser o mesmo elemento, e não são o mesmo elemento. Então, é um falso. Isótopo tem propriedades químicas iguais? Agora a gente falou a mesma coisa. Olha o P aqui, ó, de prótons. Sim, eles são o mesmo elemento, eles têm propriedades químicas iguais. Isóbaros de elementos diferentes têm necessariamente um número diferente de nêutron. Aí a gente já não sabe. Se ele falasse assim, isóbaro de elementos diferentes tem necessariamente um número atômico diferente, aí seria verdadeira. Então, nesse caso é falsa, porque na verdade não tem como você saber o número de nêutrons dele, entende? Então, a sequência correta é falso, falso, verdadeiro e falso, que é a letra I. Tudo bem, gente? Até aqui, bem tranquila essa aula, né? A gente introduziu aqui elemento químico, átomos e íons, e já dá para você começar a construir essa ideia melhor, tá bom? Então, essa aula era isso. Na próxima aula a gente volta acrescentando mais informações sobre inorgânica, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar, né, gente? Para as pessoas estarem sabendo. Beijo, até a próxima.